Olá pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo nesse canal. E dessa vez nós vamos falar sobre um tema muito relevante, o bicho que mata o homem. Quando eu e você lemos o livro de Gênesis, apenas nos primeiros capítulos nós entendemos sobre a criação, a queda e a redenção. Tudo isso exemplificado ali em Adão. E o ser humano, por melhor que seja a sua versão, ainda assim ele é um pecador e ele precisa da graça e do favor divino sobre a sua vida. Então fique comigo até o final desse vídeo e entenda aquilo que Deus quer dizer ao nosso coração. Fique ligado! Olha que interessante, pessoal. Mesmo uma criancinha de apenas 1 aninho ou 2 aninhos de idade, ainda assim ela é um pecador. Por quê? Porque nós herdamos a natureza de Adão e Eva. Não sei se você está lembrado quando Deus disse a ele, olha, vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E todos nós já sabemos a história que eles comeram e desobedeceram a Deus, dando ouvido à serpente. Por causa disso, trouxe várias consequências para mim, para você, para toda a humanidade. Nós herdamos o pecado de Adão e Eva, ou seja, a natureza pecaminosa nós herdamos de Adão e Eva. Mas há uma solução muito boa para isso. Como nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva, através de Cristo Jesus, eu e você podemos novamente herdar a natureza de Deus, uma natureza de santidade, uma natureza de uma vida sem pecado, uma vida que agrada a Deus. E nesse texto do livro de Marcos, capítulo 2, teve uma experiência fantástica que uma pessoa teve com Jesus, no qual eu e você podemos aprender muito sobre ela. Olha que interessante aquilo que Jesus vai nos ensinar nesse texto. Marcos capítulo 2, a partir do verso número 1 até o número 12, vai nos contar uma história onde Jesus cura o paralítico, conhecido como paralítico de Cafarnaum. Disse o texto que Jesus estava em casa e várias pessoas se reuniram ali para aprender de Jesus. A primeira coisa que eu e você podemos aprender e absorver nesse texto, que a casa em que Jesus se encontra presente ali, é uma casa onde tem ensino, é uma casa onde nós aprendemos sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre quem Deus é. É super importante fazer dos nossos lares uma casa onde Jesus possa habitar, para que a gente possa ter ensino de Jesus e ensino da tua palavra. Mas interessante também que fala que havia ali muitas pessoas reunidas. Por quê? Muitas pessoas também se aproximavam de Jesus simplesmente para buscar os seus interesses próprios, simplesmente para receber benefícios. Não que seja errado, porque é aqueles que o amam e o buscam. Mas o mais importante de tudo é a intenção, a motivação do nosso coração pela qual nós nos aproximamos de Jesus. Interessante que esse texto aqui vai falar mais uma história fantástica sobre 4 pessoas que chegaram até essa casa onde Jesus estava, carregando uma pessoa que era paralítica. Só que havia uma grande multidão que não levava ninguém para Jesus. Havia também outro grupo de pessoas que foram ali para aprender de Jesus, porém eles bloqueavam o acesso até Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa, as pessoas que você está andando, têm nos aproximado de Jesus ou têm nos afastado de Jesus? A multidão está por aí, tentando a todo tempo fazer com que a gente não consiga chegar até Jesus. É preciso tomar muito cuidado com a multidão que tenta bloquear o nosso caminho até Jesus. Só que isso aqui não foi um empecilho para esses rapazes. O texto diz que eram 4 pessoas que traziam um paralítico. Eles subiram até o terraço daquela casa onde Jesus se encontrava, abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico sobre aquele buraco pendurado numa corda. Olha que interessante. As pessoas que estavam com aquele rapaz foram pessoas que levaram ele até Jesus para ter de novo essa aliança com Jesus. Só que o mais interessante da história é que em momento algum o texto diz que esse rapaz pediu a Jesus perdão. Não. O texto nos diz que quando ele desceu, Jesus se admirou pela fé que ele tinha e diz para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. O mais interessante de tudo isso aqui é nós entendermos que o Pai nos olha como filhos. Jesus não olhou para ele com um olhar de condenação. Jesus, muito pelo contrário, ele foi direto na raiz do problema. Ele não só curou aquele homem, como também ele concedeu a ele o perdão dos seus pecados.
Todos nós, o melhor presente que eu e você podemos receber de Deus é o perdão dos nossos pecados. O que adiantaria se nós ganhássemos qualquer que for um benefício, uma casa, um carro próprio, uma cura, um milagre? Não que isso seja ruim, mas o que adiantaria se nós não tivermos a eternidade com Deus? E não só falando da eternidade, mas ainda hoje, aqui em vida, podemos desfrutar uma vida com Deus. O que adiantaria ganharmos qualquer outra coisa? O próprio Jesus diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi exatamente nesse ponto que Jesus tocou. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não pediu Jesus perdão, mas Jesus reconheceu aquilo que ele mais precisava. Olha só, Jesus sabe aquilo que eu e você mais precisamos, antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Ele tem cuidado de nós. Ele vê qual é a real necessidade do meu e do seu coração. O mais importante de tudo é que nós venhamos nos achegar a Ele com fé. Se preciso abrir um buraco no telhado, se preciso for carregado por alguém, mas que a gente possa vir até Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. Jesus sabia o que era o melhor para aquele homem. Melhor do que uma cura, melhor do que ele voltar a andar, ele ter de novo essa vida, esse acesso, essa aliança com o Pai. E ali também nesse texto diz que havia algumas pessoas que eram críticos. Quem é esse aí que perdoa os pecados? Eles não sabiam, eles não entendiam que Jesus, como Filho de Deus, também é Deus, Filho, que encarnou, Emanuel, Deus conosco, aquele que veio perdoar os nossos pecados. Foi esse aqui que o João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus que estava ali presente, tirando o pecado daquele homem. Esse Cordeiro de Deus que tira o meu, que tira o seu pecado. O bicho que mata o homem não pode mais nos matar, porque Jesus veio para nos dar vida. Eu e você não seremos separados eternamente de Deus, porque Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso porque Jesus matou o pecado, Jesus matou a morte e nos concede novamente vida com Ele. Então que a gente possa aprender com esse texto. Se aproxime de Jesus, chegue até Jesus, não ligue para os críticos, ainda que eles venham criticar. Se aproxime de Jesus, rompa as multidões, se preciso, fure um buraco no telhado, mas se aproxime de Jesus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que o Senhor conceda paz sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Um abraço.